Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu sou o Capolage, meu nome é Carlos Bondes. Se você é novo aqui, já se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe com os amigos, com a família e, é claro, deixe seu like para as Sagradas Escrituras. Todos os dias às 6 horas da manhã nós postamos um vídeo novo aqui no canal. Você está convidado para estar nos acompanhando, ok? Vamos à nossa leitura de hoje, no segundo livro de Reis, no capítulo 22, versículos 1 ao 20, e no capítulo 23, versículos 1 ao 30, aonde fala sobre Josias, rei de Judá, de 640 a 609 antes de Cristo. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Seu reinado em Jerusalém durou 31 anos. Sua mãe chamava-se Idida, filha de Radai, natural de Besecate. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente o exemplo de Davi, seu antepassado, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do reinado de Josias, o rei enviou ao templo do Senhor o escriba Safã, filho de Aslias, filho de Mesolam, dizendo-lhe: vai ter como sumo sacerdote Eusias e diz-lhe para aprontar o dinheiro que tem sido levado ao templo do Senhor e entregue pelo povo nas mãos dos porteiros do templo. Seja dado esse dinheiro aos encarregados dos trabalhos do templo para o pagamento daqueles que trabalham na reparação do templo, carpinteiros, construtores e pedreiros, e também para a compra da madeira e das pedras de cantaria necessárias às reparações do edifício. Todavia, não se lhes exigirão contas do dinheiro que lhes é confiado, porque são pessoas íntegras. O sumo sacerdote Eusias disse ao escriba Safã: encontrei no templo do Senhor o livro da lei. Eusias deu esse livro a Safã, o qual, depois de tê-lo lido, voltou ao rei e prestou-lhe contas da missão que lhe fora confiada. Teus servos juntaram o dinheiro que se encontrava no templo e o entregaram aos encarregados do templo do Senhor. O escriba Safã disse ainda ao rei: o sacerdote Eusias entregou-me um livro e leu em presença do rei. Quando o rei ouviu a leitura do livro da lei, rasgou as vestes e ordenou ao sacerdote Eusias, a Aicam, filho de Safã, a Acabor, filho de Mica, ao escriba Safã e ao seu oficial Azarias o seguinte: ide e consultai o Senhor de minha parte, da parte do povo de toda Judá, acerca do conteúdo deste livro que acaba de ser descoberto. A cólera do Senhor deve ser grande contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras deste livro, nem puseram em prática tudo o que está aí prescrito. O sacerdote Eusias, Aicam, Acabor, Safã e Azarias foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Selum, filho de Tiqua, filho de Araás, guardião do vestuário. Ela habitava em Jerusalém no segundo quarteirão. Quando eles lhe falaram, ela respondeu: eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Dizei àquele que vos mandou ter comigo: assim fala o Senhor. Vou mandar a calamidade sobre esse lugar e sobre os seus habitantes, conforme todas as ameaças do livro que o rei de Judá leu. Porque eles me abandonaram e queimaram incenso a deuses estrangeiros, irritando-me com a sua conduta. Minha indignação inflamou-se contra essa terra e não se extinguirá mais. Quanto ao rei de Judá, que vos mandou consultar o Senhor, lhe falarei: isto diz o Senhor. Porque ouviste as palavras do livro e o teu coração se abrandou e te humilhaste diante do Senhor ao ouvir minha sentença contra esse lugar e contra os seus habitantes, condenando-os a ser objeto de espanto e de maldição. Porque rasgaste as tuas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Por isso, vou reunir-te a teus pais e serás sepultado em paz no teu sepulcro, para que os teus olhos não vejam as calamidades que vou mandar sobre essa terra. Eles referiram ao rei o que a profetisa respondera. O rei convocou à sua presença todos os anciãos de Judá e de Jerusalém e subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém. Os sacerdotes, profetas e todo o povo, pequenos e grandes, leu então diante deles
o texto completo do livro da aliança, que fora descoberto no templo do Senhor. O rei, de pé na tribuna, renovou a aliança em presença do Senhor, comprometendo-se a seguir o Senhor, a observar os seus mandamentos, suas instruções e suas leis, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e a cumprir todas as cláusulas da aliança contida no livro. Todo o povo concordou com essa aliança. O rei ordenou em seguida ao sumo sacerdote Hilcias, aos sacerdotes da segunda ordem, aos porteiros, que jogassem fora do templo do Senhor todos os objetos fabricados para culto de Baal, de Aserá e de todo o exército dos céus. Mandou queimar fora de Jerusalém, nos campos do Cedron, levando as suas cinzas para Betel. Despediu os sacerdotes dos ídolos que os reis de Judá tinham estabelecido para oferecer o incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém, assim como os sacerdotes que ofereciam incenso a Baal, ao sol, à luz, aos sinais do zodíaco e a todo o exército dos céus. Mandou tirar do templo o ídolo Aserá e levá-lo para fora de Jerusalém, para o vale do Cédron, onde o queimaram. Depois de tê-lo reduzido a cinzas, mandou-as lançar sobre os sepulcros do povo. Destruiu os apartamentos das prostitutas que se encontravam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam vestes para Aserá. Convocou todos os sacerdotes da cidade de Judá, profanou os lugares altos onde os sacerdotes tinham oferecido incenso, desde Gabaá até Bersabeia. Destruiu o lugar alto das portas, a entrada da casa de Josué, prefeito da cidade, que ficava à esquerda de quem entra na cidade por essa porta. Entretanto, os sacerdotes dos lugares altos não subiam ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam somente dos pães ázimos no meio dos seus irmãos. Profanou também Tofete, no vale de Ben-Enom, a fim de que ninguém fizesse passar pelo fogo seu filho ou sua filha, em honra de Moloque. Fez desaparecer também os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada do templo do Senhor, junto do pavilhão do eunuco Natã-Meleque, no recinto, e queimou os carros do sol. O rei destruiu os altares que tinham sido construídos pelos reis de Judá no terraço da câmara superior de Acás, e os que Manassés tinha levantado nos 2 átrios do templo do Senhor. Quebrou-os, levou-os dali e lançou as cinzas deles na torrente do Cédron. O rei profanou igualmente os lugares altos situados defronte de Jerusalém, à direita do monte da perdição. Salomão, rei de Israel, tinha-os levantado em honra de Astarte, ídolo abominável dos sidônios, de Camos, ídolo abominável dos moabitas, e de Melcom, ídolo abominável dos amonitas. Quebrou as estátuas, cortou os ídolos, Aserás, e encheu o lugar com ossos humanos. Destruiu também o altar de Betel e o lugar alto que tinha edificado Jeroboão, filho de Nabate, que arrastara Israel ao pecado. Ele os destruiu, queimou e reduziu a cinzas o lugar alto, incendiando igualmente a Aserá. Josias, olhando em torno de si, viu os túmulos que havia sobre a colina. Mandou buscar os ossos dos sepulcros e queimou-os no altar. Esse altar foi assim profanado, segundo o oráculo que o Senhor tinha proferido pelo homem de Deus que havia predito essas coisas. E o rei perguntou: que monumento é esse que eu vejo? Os habitantes da cidade responderam-lhe: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e que predisse tudo o que fizeste ao altar de Betel. Deixai-o, disse o rei, e que ninguém mexa em seus ossos. E os seus ossos ficaram intactos, assim como os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Josias destruiu assim todos os santuários dos lugares altos que se encontravam nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham edificado para a grande cólera do Senhor. Fez deles o que tinha feito do altar de Betel. Matou todos os sacerdotes dos lugares altos que ali havia e queimou sobre esses altares ossos humanos. Depois voltou para Jerusalém. O rei deu essa ordem a todo o povo: celebrareis a Páscoa em honra do Senhor, vosso Deus, segundo as prescrições do livro da aliança. Jamais se celebrou Páscoa semelhante
desde a época dos juízes que tinham regido Israel e durante todo o tempo dos reis de Israel e de Judá. Essa Páscoa foi celebrada em honra do Senhor em Jerusalém no 18º ano do reinado de Josias. Josias acabou também com os necromantes, os adivinhos, os terafins, os ídolos e as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, pois queria obedecer às prescrições da lei, tais quais figuravam no livro que o sacerdote Elcias descobriu no templo do Senhor. Não houve jamais, antes de Josias, um rei que se convertesse como ele ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, seguindo em tudo a lei de Moisés. Nem depois dele houve outro semelhante. Contudo, por causa dos crimes com que Manassés o tinha irritado, o Senhor não abrandou a violência de seu furor contra Judá. Porque tinha dito: expulsarei também Judá para longe de mim, como rejeitei Israel. E rejeitarei essa cidade de Jerusalém que escolhi, o templo do qual eu disse: aqui residirá o meu nome. O restante da história de Josias, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Judá. Durante o seu reinado, o faraó Necal, rei de Egito, subiu contra o rei da Síria na direção do Eufrates. O rei Josias saiu-lhe ao encontro, mas foi morto pelo faraó em Meguido, logo no primeiro combate. Seus servos transportaram seu cadáver num carro de Meguido a Jerusalém e o sepultaram em seu túmulo. O povo elegeu então Joacás, filho de Josias, que foi ungido e aclamado rei em lugar de seu pai. Nos deixe com sua meditação. Muito obrigado por estarem aqui. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus.